Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16 sobre o Segundo Reinado. Então, em 1840, durante a regência de Araújo Lima, o governo regencial decretou uma lei que diminuía o poder das assembleias legislativas provinciais, limitando a autonomia das províncias. Insatisfeito com essa medida, que foi interpretada como um regresso conservador, os liberais foram ao ataque. Lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, então com 14 anos de idade. A campanha ganhou apoio popular e o parlamento proclamou a maioridade do Pedro de Alcântara, em julho de 1840. O príncipe assumiu o trono e recebeu o título de Dom Pedro II e iniciava-se assim o Segundo Reinado no Brasil. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi a saída encontrada pelas elites para manter a ordem escravocrata e a união do império, a unidade, ameaçada pelos levantes nas províncias. As elites desejavam um governo centralizado e forte que contemplasse seus interesses e os seus objetivos. Então, no período regencial, como a gente viu, o reinado estava ameaçado, a unidade estava ameaçada por rebeliões que atemorizavam tanto os liberais quanto os conservadores. Então, os liberais acreditavam que somente o imperador daria fim à desordem. Porém, naquela época, em 1840, o imperador tinha apenas 14 anos de idade, mas os liberais fizeram uma campanha pelo golpe da maioridade. A propaganda ajudou a antecipar o golpe. Até os conservadores apoiaram, o golpe seria a salvação da nação. Então, em julho de 1840, com 15 anos incompletos, Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil. Então, esse episódio entrou para a história e ficou conhecido como o golpe da maioridade. Aí nós temos uma charge da época do golpe da maioridade, E aqui mostrando que nada se altera com o golpe. Nada de mexer na propriedade, na grande propriedade, e nem no trabalho escravo, que aí eram exatamente os dois partidos que estavam no cenário do Segundo Reinado, conservadores e liberais. Segundo Reinado, nós vamos ver a política interna e a política externa. Então, vamos primeiramente falar dos grupos políticos. Os grupos políticos que predominaram no Segundo Reinado, como eu já falei, foram os liberais e os conservadores. Na teoria liberal, significa aquele que buscava mudanças significativas no país, nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Já os conservadores, por sua vez, significava aquele que não desejava mudanças profundas, preferindo manter as coisas como estavam. No entanto, na prática, liberais e conservadores tinham muito em comum, pois pertenciam a grupos da elite brasileira e geralmente eram fazendeiros e donos de escravos. Então, por esse motivo, se diz que eram farinha do mesmo saco, ou seja, não havia muita diferença entre eles. Então, aí nós temos, Dom Pedro II segurando de um lado os conservadores e de outro os liberais, Então, os partidos e as eleições. Os liberais e os conservadores, como a gente falou, era farinha do mesmo saco. Por quê? Porque os dois eram os partidos políticos com maior poder no Brasil. Os dois tinham líderes da elite, que eram fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos ou militares, e também tinham interesse em manter a população excluída da vida política. Então, os dois eram violentos e fraudavam eleições. Por isso que a gente diz que eles eram farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho. Então, os liberais fraudaram as primeiras eleições legislativas do Segundo Reinado, porque eles pagaram capangas para espancar os adversários e roubar as urnas, Modificaram o resultado das eleições e venceram de forma fraudulenta. Daí porque os conservadores não gostaram dessa situação.
Pressionaram Dom Pedro II e Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou outras eleições. Desta vez, quem venceu foram os conservadores. Os liberais reagiram, pegaram em armas e foram derrotados. Que a gente chama de eleições do cacete. Aí vem o parlamentarismo às avessas. O que é esse parlamentarismo às avessas? Para agradar os grupos políticos durante o seu governo, Dom Pedro II aceitou reduzir o seu poder, adotando aí o parlamentarismo em 1847. O parlamentarismo, todos nós sabemos que é um sistema de governo caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos de um primeiro-ministro. Pelo menos é o que acontece na Inglaterra, certo? É o exemplo que nós temos da Inglaterra. Só que no Brasil, procurou imitar esse modelo parlamentarista inglês, porém, o poder moderador ainda mantinha o controle político nas mãos de Dom Pedro II. Então, assim, o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Pois foi o contrário do modelo inglês. Parlamentarismo assim, o imperador tinha o poder moderador. Como ele tinha o poder moderador, ele nomeava e ele demitia quem ele queria. Então, ele nomeou o presidente do Conselho de Ministros, né? E esse presidente que nomeava os ministros. Dá para entender, né? O imperador tinha o poder de dissolver esses ministros, caso ele não concordasse. Por isso que não era um parlamentarismo como o inglês. É o parlamentarismo à brasileira, né? O imperador era o poder moderador, escolhia o presidente dos conselhos de ministros, que seria o primeiro-ministro, né? Que, por sua vez, né? Marca e comanda e preside o Conselho de Ministros, né? Marca e comanda as eleições, né? As eleições da Câmara dos Deputados, que é aprovada por esse primeiro-ministro. E que o poder moderador, né? Nomeia o Conselho de Estado, nomeia o Senado. E automaticamente tem o poder de dissolver essa Câmara dos Deputados. A Revolução Praieira, ou a Primavera dos Povos no Brasil, que aconteceu em 1848. Mesmo depois de Dom Pedro II ser o imperador, né, e estar no trono, aconteceu essa revolução. Então, a Revolução Praieira pode ser considerada uma extensão dos conflitos que ocorreram no período regencial. O seu nome deriva da Rua da Praia, onde se concentrava o jornal Diário Novo, que era o principal apoiador da revolta. Ocorreu na província de Pernambuco, de 1848 a 1850. Foi uma revolta de caráter popular, liberal e separatista, liderados por Pedro Ivo Veloso, e os praieiros foram derrotados pelas tropas do imperador em 1850. Entre as causas da revolta, nós podemos destacar o descontentamento dos políticos liberais diante do presidente conservador nomeado para a província, a revolta da população contra a família Cavalcante, que era do Partido Conservador e concentrava a maior parte das terras em suas mãos, a revolta do povo contra o controle do comércio pelos portugueses e, enfim, a defesa do fim do império e a implantação de uma república, de acordo com os ideais liberais iluministas, certo? Então, foi a última grande revolta do Segundo Reinado, que ocorreu na província de Pernambuco, né? E aí, como ele contou com a ampla participação popular nas camadas urbanas, médias, né? E com essa presença dos ideais revolucionários europeus, o movimento praieiro ficou evidente, né? Como um movimento de manifesto ao mundo, né? Que foi publicado em 1849.
E por esses motivos, a revolta é chamada por alguns historiadores de Primavera dos Povos Brasileira, né? Em 1850, ela foi derrotada pelas tropas do imperador. Então, onde ela ocorreu, em Pernambuco, as causas eram a concentração de poderes e riquezas na mão de poucos, famílias de Pernambuco. Os portugueses dominavam o comércio do varejo e só davam emprego a seus parentes. A família Cavalcante, né, somente essa família detinha um terço dos engenhos de Pernambuco. E dessas famílias ricas saíram políticos do Partido Liberal quanto do Partido Conservador. Então surgiu um novo partido, o Partido da Praia, que era a elite. O nome desse partido é por conta da sede do jornal, Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, em Recife. E Dom Pedro II nomeou um conservador para comandar Pernambuco. Os praieiros reagiram com um manifesto e tentaram conquistar Recife. O líder era Pedro Ivo da Silveira, conseguiram algumas vitórias, mas foram derrotados pelo Império. Os líderes foram condenados à prisão perpétua em Fernando de Noronha. Aí o Manifesto ao Mundo, né? Que aí é a crônica da rebelião praieira. O autor do manifesto, Antônio Borges da Fonseca, que eles pediam voto livre e universal do povo brasileiro, liberdade plena e absoluta de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, comércio varejista a retalho só para os cidadãos brasileiros e extinguir o poder moderador. Então, por isso que essas ideias revolucionárias europeias no movimento praieiro, né, ficou evidente que era um manifesto ao mundo, né? E por isso que se chama de Primavera dos Povos Brasileiros. Aí vem a Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1864 a 1870. Então, há 152 anos terminava o mais sangrento conflito armado da história da América Latina, a Guerra do Paraguai, que mobilizou centenas de milhares de brasileiros paraguaios, argentinos e uruguaios. Esse episódio, ainda pouquíssimo trabalhado nos livros de história, decorreu numa drástica mudança no cenário econômico da chamada região platina. As causas: a disputa pelo controle dos rios, Paraguai, Paraná e Uruguai, e o Rio da Prata. Esses rios serviam para a circulação de mercadorias da América do Sul e da Europa. No Brasil, os rios serviam para fazer comércio com o Mato Grosso, pois as estradas eram péssimas, e disputa por terras férteis e de pastagem. Os fazendeiros de países vizinhos desrespeitavam as fronteiras do outro. Disputa pela liderança da região platina. Dom Pedro II sempre intervinha nos países platinos a favor de seus interesses. Então, retirou o presidente do Uruguai do poder, retirou o presidente argentino Manuel Rosas e retirou o presidente do Uruguai, Anastácio Aguirre. Então, quais os interesses dos países envolvidos na guerra? O Brasil queria continuar mandando na região e usar os rios da Bacia Platina. A Argentina queria evitar a saída de duas de suas províncias do país, entre rios e correntes, que queriam ficar independentes com o apoio do Paraguai. E o Paraguai, na época era governado por Solano Lopes, desejava uma saída para o mar para comercializar com mais facilidade. Então, visando a província do Mato Grosso, o ditador paraguaio aproveitou-se da fraca defesa brasileira naquela região para invadi-la e conquistá-la. Fez isso sem grandes dificuldades e, após essa batalha, sentiu-se motivados a dar continuidade à expansão do Paraguai através do território que pertencia ao Brasil. Seu próximo alvo foi o Rio Grande do Sul, mas para atingi-lo necessitava passar pela Argentina. Então, invadiu e tomou Corrientes, província argentina que na época era governada por Mitre. Começou então a guerra. Um navio brasileiro é aprisionado e o Mato Grosso é invadido pelo Paraguai. Paraguai versus Argentina, o motivo não permitiu o Paraguai atravessar por suas terras. Em maio de 1865, formou-se uma tríplice aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, a primeira parte, a Guerra do Paraguai,
que ocorreu de 1864 a 1870, é considerado o maior conflito armado da América do Sul. Envolve aí o governo Solano Lopes contra denominada Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai, em 1862, era praticamente autossuficiente, como não tinha saída para o mar, desejava ampliar seu território para vender seus produtos. Esse aumento do território tinha como objetivo conquistar de uma rota comercial importante, que era o Rio Paraná, cujo controle também era interesse do Brasil. A Argentina não só desejava frear os interesses expansionistas do Paraguai, como também desejava parte do território paraguaio. Então, aí nós temos imagens da Guerra do Paraguai. E a segunda parte, né? Quando a Inglaterra, por sua vez, que tinha interesse em abrir o mercado paraguaio com seus produtos industrializados, assim com dinheiro emprestado da Inglaterra, a guerra teve início, com prejuízos reais a todos os envolvidos diretos. Em 1870, com a morte de Solano Lopes, o Paraguai foi derrotado. Brasil e Argentina tiveram grandes dívidas com a guerra, assim como baixas de muitos soldados. E a Inglaterra, por sua vez, foi quem obteve os lucros. O Paraguai contabilizou 600 mil mortos, perdeu grande quantidade do seu território e ainda teve que pagar indenizações aos vencedores. Então, nós temos aí mais uma parte da Guerra do Paraguai, né? Obrigado. Na próxima aula, nós vamos continuar. Vamos às nossas atividades.